Olá, você que acessou a este canal, você é muito bem-vindo. Estamos aqui novamente para mais um comentário e desta vez um comentário ocasional, porque exatamente nesta semana em que se divulgou a notícia de que houve aquele acordo entre Israel e os palestinos. Estão falando de paz por ali, ou pelo menos cessou tudo aquilo que estava acontecendo. Bom, então vem comigo, o meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e o nosso comentário de hoje começa assim. Nós estamos vivendo em uma era, a era dos influenciadores. Muita gente quer ser um influenciador, um influencer, né? E tem aqueles influenciadores que diz, influenciador tal tem milhões de seguidores, milhões segue ele influencia a milhões de pessoas. Bom, e nesta ocasião em que tudo está acontecendo ali no Oriente Médio, em que muito se almeja a paz. Então, começamos o comentário por aqui. Já que o assunto é influenciador também, vai haver no mundo o maior influenciador de todos os tempos. Um dia vai aparecer no mundo o maior influenciador como o mundo nunca viu. E pasme, acredite, será exatamente esse influenciador que vai criar o Estado palestino. Acredite se quiser, mas é exatamente isso: criar um Estado palestino que o mundo tanto almeja. Mas vamos entender isso aqui. Lembre-se que a nossa visão é a visão dos estudiosos das Escrituras. Olhamos para as profecias e olhamos para o que está acontecendo no mundo. Então, nós enxergamos ao longe as coisas que hão de acontecer e que vemos o mundo se preparar para isso. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele falou de uma certa época que vai chegar, um tempo que vai chegar. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 3. Lá está escrito o seguinte, diz assim: quando andarem dizendo por aí, paz e segurança. Agora nós temos paz, temos segurança, está tudo bem, está tudo ok. Aí está escrito lá nas cartas de Paulo que será nesse tempo que virá repentina destruição. Ele falou isso exatamente nas duas cartas de 1 e 2 Tessalonicenses, que trata exatamente do arrebatamento da igreja e depois da volta de Jesus em glória. E por esse meio entra o que o anticristo vai fazer primeiramente. Então vamos lá. Hoje se almeja muito a paz e os intelectuais, os estudiosos, as autoridades, diz que só haverá paz se houver um Estado palestino. Você está acostumado a ouvir falar isso. E, por causa disso, é claro que surgindo um governo mundial, logo ele vai fazer o que o povo almeja, o que o povo quer, para ser um bom governo. E assim será com esse influenciador. Esse influenciador será o anticristo, acredite. Então, logo, ele vai criar o Estado palestino.
porque ele vai aparecer no mundo como um influenciador que vai influenciar as massas, conquistar os milhões, as multidões, conquistar o mundo. E logo, para o povo acreditar, certamente ele vai criar o Estado palestino. E isso acontecendo para nós não é nenhuma surpresa. Então, será nesse tempo que, quando ele criar o Estado palestino, aparecer esse influenciador influenciando o mundo, que o mundo vai bater palmas e dizer: agora vai haver paz, agora vai haver segurança, agora vai ficar tudo bem, mil maravilhas. Não se assuste. O apóstolo Paulo disse que logo em seguida virá repentina destruição. Mas o que vai acontecer? Com a paz, ou a paz entre aspas, ou melhor dizendo, a falsa paz que o anticristo vai estabelecer no mundo, será provisória. E sendo assim, o Estado palestino será provisório também. Por quê? Vamos explicar. É porque, nessa ocasião, a igreja, os cristãos fiéis, já terão sido arrebatados. E aí, ele vai criar essa paz, essa ordem mundial, mas isso será logo interrompido com as pragas do Apocalipse que começará a cair. Logo você vai ver ali, em Apocalipse capítulo 6, que em meio a tudo isso que ia acontecer, para todo mundo ficar contente, feliz e batendo palma, ali fala sobre a primeira praga que cairá do céu. Essa praga diz lá, logo no início do capítulo 6 de Apocalipse, que será tirar a paz do mundo. Mas que coisa, digamos assim, ao contrário do que aparentemente estava acontecendo. O anticristo implantará a sua paz passageira, a sua paz falsa. E aí, para interromper isso, a praga que cairá do céu será essa: tirar a paz do mundo. E diz lá que os homens começarão a matar uns aos outros. Porque os seres humanos, eles têm essa paz, ou seja, eles se comunicam, eles convivem juntos, embora com falta de paz, com violência, com o que acontece no mundo, mas não será como aquele tempo, que diz que a paz, essa comunhão que os homens ainda têm, vai ser totalmente tirada. Imagine como é que vai ficar aquela paz que o anticristo vai criar. Cairá tudo por terra, tudo irá de água abaixo, e também o Estado palestino também ruirá com tudo isso. Mas vamos mais em frente. Já foi dito aqui que a primeira praga será tirar a paz da terra. Bom, então aí, isso continuará até o final da grande tribulação. Porque esse influenciador chamado o anticristo, ele influenciará tanto o mundo que o próprio Israel, a própria nação de Israel, aceitará ele por um curto espaço de tempo e fará uma aliança que logo se acabará. Está tudo escrito nas Escrituras. Bom, agora vamos falar aqui o que diz as profecias do Antigo Testamento a respeito disso. Está profetizado e prefigurado isso no Antigo Testamento com a maior clareza. Você pode assistir esse vídeo que eu pus a descrição aqui embaixo, intitulado A Sombra do Anticristo no Antigo Testamento. Bom,
Para você compreender, tintim por tintim, o que o anticristo vai fazer e quem será ele, basta você ler a história de Absalão. O que foi que Absalão fez? Quem foi ele? E como foi que ele se comportou? E como foi que terminou o reinado dele? Então, a história de Absalão é o seguinte: Absalão, ele foi um influenciador da época. Ele tinha, digamos assim, um discurso inflamado, conquistador, convencedor, e ele começou, diz a palavra de Deus, ele furtava os corações, ele furtava mesmo ao ponto de tomar o reino do próprio pai. Mas aí, quando ele, digamos assim, assentou-se sobre o trono, o que ele fez? Ele profanou Jerusalém, profanou tudo ali. Ele cuidou logo de, digamos assim, mudar os costumes, ou seja, inverter os valores. Vá prestando bem atenção, porque Absalão, ele chegou a possuir as mulheres do próprio pai. E o seu reino foi tumultuado e logo terminou com a guerra, que ele próprio foi tirado de circulação e logo tudo se acabou. Foi um reino curtinho e passageiro. Assim também será o anticristo. Bom, vamos ver aqui o que Absalão fez e o que o anticristo fará. Bom, Absalão, eu já falei, ele, um influenciador, conquistou, sentou no trono, profanou Jerusalém e, enquanto isso, aqueles que eram fiéis a Davi e fiéis a Deus tiveram que fugir de Jerusalém. O próprio Davi fugiu de Jerusalém. Bom, assim também fará o anticristo. Esse influenciador de que estamos falando, que será o anticristo, que criará o Estado palestino, ele influenciará as massas, ele furtará os corações de milhões, e aí vai estabelecer o seu governo, a ordem mundial que ele vai comandar. Ele vai ter do lado dele um guru, um sacerdote chamado o falso profeta. Será esse homem que vai comandar o culto idólatra, que vai adorar a própria imagem da besta. E o mundo já está tão acostumado a adorar a imagem de escultura, venerar a imagem de escultura, que vai estar preparadinho para aceitar isso daí, digamos assim, de bom grado, entre aspas. Não vai se assustar com nada. Então, o anticristo, esse influenciador que vai aparecer, ele também vai profanar Jerusalém, vai profanar o templo. Ele vai colocar uma imagem, a imagem dele, a imagem da besta, no templo dos judeus, que vai estar em aliança com ele. E será a partir desse momento que Israel vai romper a aliança com ele. E é aí realmente que desencadeará as guerras até o final, chamado Armagedon. Bom, o anticristo, esse influenciador, também vai inverter os valores. Hoje já vemos muita gente invertendo os valores. O anticristo vai chegar ao ápice desse assunto e de tudo que está acontecendo. Ele vai profanar Jerusalém. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou tão claro desse tempo, que ele disse o seguinte: olha, quando vocês virem a abominação em Jerusalém, a abominação desoladora, aqueles que estiver lá longe no campo, não entre para a cidade não, de lá pode fugir mais para longe,
porque o anticristo vai perseguir quem não aceitar ele, quem não quiser adorar ele. Assim como Nabucodonosor perseguiu e jogou na fornalha acesa, aquecida 7 vezes, aqueles que não quiseram adorar a imagem que ele criou. Ainda bem que a mão de Deus abateu o orgulho de Nabucodonosor, e assim também será com o anticristo. Jesus Cristo descerá do céu e abaterá o orgulho dele, a influência dele e o reino que ele criar aqui no mundo. Bom, então, depois de profanado Jerusalém, os últimos 3 anos e meio que faltar, será só guerra, será só destruição, perseguição aos judeus e vai terminar com o Armagedon. Bom, nós temos esse comentário de hoje somente para combinar aqui com o que está acontecendo. É um comentário ocasional, porque recentemente estão desfrutando ali no Oriente Médio com o que aconteceu, aquele acordo que Israel fez com os palestinos, ao que tudo indica, que parou a guerra, é o fim da guerra, mas vamos continuar esperando, porque não vai parar por aí. O ódio a Israel não vai se acabar. E vai surgir esse influenciador no mundo que fará o que estamos comentando aqui. E concluo dizendo, sim, haverá um Estado palestino, mas provisório, que não continuará. E quem criará esse Estado será o influenciador que vai surgir no mundo. Bom, aqui está a nossa visão das Escrituras, a visão das profecias. Eu espero que tenha ajudado você com esse comentário de hoje. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva nesse canal, faça o comentário que você quiser fazer e que Deus te abençoe ricamente.